Bom dia, Carol. Bom dia, Lucas. Ô, Tá de volta aí, bom Lucas, né? dia. Bem-vindo aí de volta. Descansou bem, né? Sim. Ou mais ou menos. Não, deu pra descansar. Deu para descansar. Quem não descansa é o governo. O governo está cada vez mais sem conseguir dormir. Porque ontem levou uma surra no Congresso Nacional. 346 deputados disseram não ao aumento do IOF. O regime de urgência foi aprovado. Agora, o que está por trás desse número? É um governo cansado, um governo que não tem novidades, um governo que não apresenta projetos, um governo que não tem propostas. Na economia, esse governo patina e não sai do lugar. Para você ter uma ideia, Fernando Haddad editou 3 decretos dizendo que cada um deles era o definitivo em menos de um mês. Sobre o mesmo imposto, IOF. E isso não é reforma fiscal, pegar um imposto e tentar melhorar, não. É malabarismo, puro malabarismo. O Congresso que aprova, que veta, que sustenta a engrenagem, me desculpe o que eu vou dizer aqui, está de saco cheio de ser convidado para cobrir o rombo sem que as propostas sejam concretas. E mais do que isso, hein? Sem que as emendas parlamentares que foram prometidas pelo governo para que se aprovassem esses projetos chegassem até o Congresso Nacional. E eu não sou a favor de emendas parlamentares, não. Mas se o governo combina, o governo tem que cumprir. É um trato de relação entre poderes. Eu acho uma vergonha a emenda parlamentar, mas se há o combinado, combinado não sai caro. Mais de 50 bilhões de emendas parlamentares não chegaram até a Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ontem foi claro, taxativo. Há um esgotamento de medidas que visam aumentar a arrecadação. Está na cara que tem um recado aí, eu vou traduzir o recado para o governo. Sem diálogo, não tem acordo. O governo age como se governar fosse decretar. A engrenagem está emperrada. Esperrada, não emperrada. O ministro do STF, Flávio Dino, travou as emendas, argumentando aí questões técnicas, mas o efeito é político. E agora o que a gente tem? Um executivo isolado, o Congresso ressentido e o Judiciário intervindo e atropelando. Mas as eleições estão aí, 2026, e aí é que está a questão. Porque quando um tema de tamanha importância como esse para o governo, porque para o povo não, para o povo é ruim aprovar aumento, imposto que é feito no afogadilho, nos gabinetes às escondidas, mas para o governo passar esse projeto, segundo o próprio ministro Haddad, são falas do ministro, seria necessário passar para poder tentar equilibrar as contas públicas, que a ministra Simone Tebet do Planejamento já disse que pode chegar em 2027 com um governo quebrado. Não fui eu que disse isso, não, foi a ministra Simone Tebet. Mas enquanto tem a dificuldade para aprovar esse projeto, onde é que está Lula, hein? O presidente está no Canadá, participando da cúpula do G7. Você sabia que o Brasil não faz parte do G7? Então não é sequer uma viagem institucional. É uma viagem de turismo, mas um turismo político de Luiz Inácio. E o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, que deveria estar conversando numa tentativa de provar para os congressistas que o projeto dele é bom. Não, está de férias. Saiu de férias o ministro Fernando Haddad. O governo foi representado por Gleisi Hoffmann, bate na madeira para não dar azar, e Rui Costa. Lula precisa manter os seus programas sociais e o seu projeto político para 2026, mas para manter essa loucura de gastos ele precisa arrecadar. Para arrecadar, ele precisa do apoio parlamentar. Para ter o apoio parlamentar, ele tem que pagar as emendas. Ou seja, esse acordo de governabilidade no Brasil não fecha. O governo estava esperando apoio. O governo esperava que o Congresso Nacional, seus líderes, em reuniões que foram feitas, mal feitas e refeitas,
fossem convencidos de que esse projeto deveria ir pelo menos à votação. E o que foi a votação foi um regime de urgência para derrubar o decreto do governo. E o governo levou uma surra sem precedentes. Isso é um recado, é um ultimato para o governo Lula. E se o governo não entender, vai ficar cada vez mais difícil. Se o governo não fizer ajuste fiscal, não discutir gastos públicos, benefícios fiscais concedidos, a farra da máquina administrativa brasileira, que é cada vez maior, que no governo Lula 3 é maior do que no 1, no 2, no governo de Dilma. Se o governo não entender que isso tem que acabar, a fatura política de Lula está vencida. A governabilidade desse atual governo no Brasil inexiste. Não adianta trocar ministros, não adianta negociar mais nada com o Congresso Nacional, que não acredita mais nas palavras do governo, que pede ao governo a revisão de um decreto, que nesse decreto, segundo os líderes do Congresso Nacional, em recado direto ao governo, nesse decreto deveria ser banida a questão da arrecadação e aumentada a questão do ajuste fiscal, e o governo faz exatamente no sentido contrário. Lula viaja, Haddad descansa de férias, o Congresso Nacional não engole goela abaixo esse governo, e o Brasil é o Titanic. Cuidado com o iceberg.